Olá, estamos começando mais um Momento MP, podcast aqui do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Silvia Pinter e hoje nós vamos falar sobre um assunto urgente e que precisa ser falado com muita seriedade: a violência obstétrica. Apesar de ser uma realidade que atinge milhares de mulheres no Brasil e no mundo, a violência obstétrica é frequentemente silenciada e muitas vítimas, muitas vezes, nem conseguem reconhecer que sofreram esse tipo de violência. O Ministério Público de Santa Catarina, entretanto, tem atuado de forma incisiva para combater essa realidade. Para conversar aqui comigo sobre esse assunto, nós vamos receber a promotora de justiça Raquel Marramon da Silveira, que é titular da Promotoria de Justiça em Catanduvas, no meio oeste catarinense. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Silvia. Muito obrigada pelo convite. Meus cumprimentos à equipe do podcast Momento MP pela escolha de um tema tão sensível, tão importante quando se fala de violência contra a mulher e de violência de gênero. E a violência obstétrica, né, doutora, ainda é um assunto que a gente precisa conversar muito, porque o que é violência obstétrica? Vamos começar por aí? Sem dúvida, Silvia. Iniciando pelo conceito de violência obstétrica, para partirmos, né, dessas noções, violência obstétrica é toda forma de agressão, seja física, seja verbal, praticada contra a mulher que esteja gestante, que esteja em trabalho de parto, ou ainda que esteja no puerpério. Que é o pós-parto. Que é o pós-parto. Ela pode ser praticada por médicos, profissionais da saúde, mas também por acompanhantes e até mesmo familiares dessa mulher. A nossa lei catarinense, ela prevê exatamente esse conceito que eu estou lhe falando, e além disso, prevê também determinadas condutas que são exemplificativas do que seria a violência obstétrica. Podemos iniciar, por exemplo, por violência verbal, né, humilhações, falas injuriosas, comentários em tons jocosos a respeito de características físicas da mulher. Também a prestação de informações equivocadas ou inverídicas para que a mulher escolha ou tome decisões por um determinado tipo de procedimento, que é aquele que o profissional deseja que seja realizado e que, se a mulher obtivesse informações corretas, não seria talvez aquela a escolha dela. A negativa, por exemplo, de acompanhante para a mulher durante não só o trabalho de parto, mas desde o pré-natal, desde o momento em que ela realiza os exames, ela sempre tem direito a ter um acompanhante. Isso tanto no SUS quanto no particular. Tanto no SUS quanto no particular. E aqui no estado de Santa Catarina, nós temos também a lei que assegura a participação da doula no trabalho de parto, no parto. E a doula, ela não se confunde com o acompanhante. A doula é uma profissional que a mulher pode escolher ter com ela e, além da doula, ter um acompanhante, que pode ser um familiar, o companheiro, o pai do bebê, a critério, a escolha dela. Outro tipo de violência obstétrica que a nossa lei prevê é o encaminhamento, a referência da mulher de um hospital para outro, sem se verificar se há efetivamente vagas naquela localidade. Então, a mulher busca um atendimento num local, o hospital diz que não tem vagas e ela precisa procurar outro local, e sem saber para onde ir, sem saber se vai ter vaga naquele local. Então, esses são alguns tipos de violência obstétrica previstos na nossa legislação estadual. E há também alguns procedimentos, né, doutora, que necessariamente não é que eles sejam uma violência, mas a mulher precisa ser informada. Isso? Sim, temos procedimentos, Silvia, que evidências científicas e recomendações da Organização Mundial da Saúde, ou até mesmo do nosso Ministério da Saúde, contraindicam em determinados casos, ou demonstram que são procedimentos que não trazem benefícios e que colocam ainda em risco a saúde da mulher e do bebê. Temos uma manobra, por exemplo, que é a compressão do fundo uterino, que é difundida a 37% dos casos, segundo um estudo recente realizado no Brasil, mostram que é uma manobra que costuma acontecer e que ela não é indicada em hipótese alguma pela Organização Mundial da Saúde. Temos também a episiotomia, que é o corte da região da vulva da mulher durante o trabalho de parto normal, que ele é sim indicado em alguns casos, mas em casos muito restritos, conforme a literatura científica. Estudos que buscam verificar
Os benefícios, os malefícios desse procedimento mostram que ele pode sim ser indicado, mas em casos muito pontuais. A despeito disso, nós temos um patamar de aproximadamente 50% também, conforme o mesmo estudo que eu citei anteriormente, mostrando que esse é um procedimento rotineiro. E temos também muitos profissionais da saúde que entendem que esse é um procedimento que pode ser realizado em qualquer situação. Então, procedimentos desnecessários e que colocam em risco a saúde da mulher sem que haja uma evidência científica de benefício também caracterizam violência obstétrica. Eu acho que é importante a gente explicar para o nosso ouvinte que a doutora foi convidada porque ela é uma estudiosa no assunto. Então, a nossa ideia é que hoje a gente desmistificar e exemplificar e conceituar efetivamente o que é violência obstétrica, porque, como tu mesmo disseste, é um número muito grande, né, doutora? De pessoas, de mulheres, né? Porque isso, ele atinge especificamente mulheres. É um número muito alto e é um número ainda subnotificado. Porque nós temos a notícia da violência obstétrica e nós percebemos, vemos na mídia notícias quando nós temos um desfecho extremo. Quando nós temos o óbito de uma mãe, quando nós temos o óbito de um bebê. Nem sempre a violência obstétrica vai ter este desfecho. Mas isso não significa que a violência não tenha ocorrido. E, aliás, muitas vezes, quando a violência acontece e o bebê nasce bem e a mãe está bem, ela recebe um desincentivo à denúncia. As pessoas dizem, mas ficou tudo bem, para que denunciar, para que se incomodar agora? E isso, juntando com o momento do pós-parto, um momento tão delicado e sensível, a mulher acaba colocando de lado aquela vivência e focando, então, no seu bebê, no resultado positivo que ela teve. Isso não significa que o que ela tenha vivenciado não tenha sido uma violência contra ela e não deixe, querendo ou não, marcas no corpo, né? E na sua cabeça, em tudo que ela posteriormente pode voltar a viver em outro parto, em uma segunda gestação. Não, e o interessante da gente conversar aqui é que a gente tem uma lacuna legal, né, doutora? Porque não existe um tipo penal específico, né? Violência obstétrica. Qual é a consequência disso? Nós temos essa lacuna legal no Brasil. Primeiro, nós não temos uma lei federal tratando do tema, né? Eu mencionei no início a lei estadual, né, que nós temos em Santa Catarina, outros estados, né? Mas sequer uma lei federal que trate do tema. E nós não temos um tipo penal, né? As consequências nós podemos ver primeiramente no âmbito internacional, porque temos um comitê da ONU que já emitiu recomendação para que os países eles criminalizem todas as formas de violência contra a mulher. Então nós temos a lei 11.340 sobre a violência doméstica no Brasil, mas é uma lei restrita à violência do âmbito doméstico. A violência obstétrica praticada fora desse contexto, então, ela não recebe uma criminalização. E ela não é sequer alcançada pelo panorama protetivo da Lei 11.340. Ainda no âmbito internacional, essa omissão do Brasil ela persiste, mesmo depois do Brasil já ter sido condenado, no caso Aline Pimentel, uma mulher negra, gestante, que veio a óbito em razão de falhas no atendimento de saúde. Então, a primeira repercussão que nós podemos ter é no âmbito internacional. A segunda repercussão é que a criminalização da violência obstétrica, ou as consequências da violência obstétrica, elas ficam muito restritas aos casos extremos de desfechos muito negativos. Então, quando a violência obstétrica gera um óbito ou gera uma lesão corporal grave, nós vamos ter uma penalização. Quando a violência não tem essa consequência, ela acaba sendo invisibilizada. Ela não recebe uma atenção porque ela não é sequer notícia. É como se ela não tivesse acontecido. E daí, pensando nisso, doutora, a questão os teus estudos também demonstraram, eu li o teu artigo científico, que a violência obstétrica ela é interseccional. O que isso significa na prática? Nós falamos em interseccionalidade quando nós temos a junção de diversos marcadores sociais em um determinado fenômeno. Então, marcadores como gênero, sexo, raça, escolaridade, nível social. Quando a junção desses marcadores leva ao benefício, ao privilégio de um grupo ou
ao prejuízo de outro, nós temos um fenômeno que é interseccional. Com a violência obstétrica, nós observamos isso. Então, além de atingir mulheres, que são um grupo especialmente vulnerável no contexto da violência, nós vemos esse fenômeno mais prevalente em grupos de mulheres negras, mulheres usuárias do sistema público de saúde, mulheres com escolaridade mais baixa, mulheres de regiões rurais e até mesmo mulheres sem acompanhante. A violência obstétrica tende a ser maior nesses grupos. Estudos também indicam que, por exemplo, nas mulheres negras, muitas vezes elas são as que menos recebem, por exemplo, analgesia, porque acham que ela sente menos dor. Há uma tendência, né, um estigma social em torno das mulheres negras que mostra que muitos profissionais de saúde acham que elas são mais fortes ou que elas têm que ser mais fortes. Então, a negativa de anestesia ou de analgesia é mais frequente nesse grupo. Vamos falar um pouquinho da nossa lei estadual, doutora. Ela passou por algumas modificações agora recente, isso? Pode falar um pouquinho a respeito dessas modificações? Sim, a nossa lei estadual ela foi pioneira no Brasil. Em 2017, o estado de Santa Catarina é o primeiro estado a tratar da violência obstétrica. Essa lei ela passa por atualizações e vem a se consolidar numa norma que trata sobre a violência contra a mulher no nosso estado, então com um capítulo destinado à violência obstétrica. E ano passado ela sofreu nova atualização e inclusive criou o dia 15 de outubro como Dia Estadual da Conscientização contra a Violência Obstétrica. Muito importante, porque a partir daí a gente consegue falar mais sobre o assunto, porque é um assunto ainda, me parece que ele fica em alguns nichos, né? Ou é no direito, ou é na área científica, ele não se popularizou, certo? Certo. Provavelmente em razão da falta de uma abrangência nacional sobre o tema, né? E também como diversos tipos de violência contra a mulher, ela passa por esse mesmo processo. A violência doméstica levou um tempo para que fosse abertamente discutida. Por muito tempo nós entendemos que a violência que acontecia dentro de casa devia ficar só entre assunto de homem e mulher. Antigamente se dizia, né, em vida de marido e mulher não se mete a colher. Exatamente. Hoje não, né? Hoje não. Se mete sim. Então a violência obstétrica, ela está vivendo agora essa aparição pública que a violência doméstica levou um tempo também para levar. E como envolve questões de estereótipo de gênero, envolve questões sobre o corpo da mulher, a sua função reprodutiva na sociedade, há muitos estigmas envolvidos no assunto. E um deles, me parece, eu lembro, eu tenho 2 filhos, tu tem um filho, mas eu lembro que eu ouvia muito, gravidez não é doença. E às vezes tu tá lá, né? Quem já esteve grávida sabe que doença não é, mas requer muitos cuidados, né, doutora? Não é uma doença, mas é um momento especialmente sensível e delicado do ciclo de vida da mulher. E quando nós falamos em cuidados de saúde, é um assunto ainda mais sensível, porque qualquer pessoa, qualquer um que se submete a um procedimento de saúde, a exames, a qualquer tipo de intervenção, fica sempre apreensivo e reflete sobre os benefícios, os malefícios que aquele procedimento pode lhe trazer. Na vida da mulher, isso é ainda mais acentuado, porque nós sabemos que qualquer intervenção vai ter repercussões não só para ela, mulher, mas também possíveis repercussões para o seu bebê. Então, é um momento que, apesar de não ser uma doença, é um momento especialmente delicado e de vulnerabilidade que precisa ser reconhecido. E tu estava falando há pouco sobre leis, né? No país a gente não tem uma lei específica, mas em outros países se tem. Se tu poderias falar um pouquinho sobre como a lei desses outros países podem servir de exemplo para nós no Brasil. Sem dúvida, Silvia. O conceito de violência obstétrica, essa junção de palavras, ela é usada, muito difundida na América Latina e no Caribe. Aqui, pertinho de nós, a Venezuela, em 2007, regulamentou o tema, tratou da violência obstétrica, e assim como a Argentina, logo em seguida, em 2009, são países que incluíram o tema em leis mais amplas
que tratam da prevenção e repressão de todas as formas de violência contra a mulher. Então, a mesma lei que trata da violência doméstica, da violência sexual, tem um capítulo destinado à violência obstétrica. Essa seria uma possível abordagem no Brasil, consolidarmos em uma só norma diversos tipos de violência contra a mulher, adotando como modelo, talvez, a legislação desses países ou de outros que também são referência no nosso continente. Quem sabe, né? Esse não seja o nosso caminho. Doutora, a gente também foi ouvir quem nos acompanha nas redes sociais, e então a gente publicou uma enquete. E no Instagram nós perguntamos, você sabe o que é violência obstétrica? Nós tivemos 68 participações, né? Fica 24 horas. Uhum. E o resultado mostra que, apesar de que muitos conhecem o termo, mas ainda há espaço para mais informação. Por exemplo, 84% das pessoas que participaram disseram que sim, que sabem o que é, mas 16% disseram que não. E entre as interações que recebemos, a gente selecionou uma pergunta para a gente ajudar a aprofundar o tema. Uma das participantes que não quis se identificar, que eu acho que isso é muito bacana, né? Que quem quer participar do podcast pode nos mandar perguntas ou até indicações no nosso Instagram. E a pergunta é o seguinte: qual é o prazo para denunciar violência obstétrica? Ao tratar do prazo para denunciar a violência obstétrica, Silvia, a gente tem que retomar a lacuna normativa que nós temos. Porque uma das consequências de não termos um tipo penal, de não termos uma legislação tratando do tema, é que nós não temos uma resposta precisa para essa pergunta. Nós vamos ficar dependendo das consequências que essa violência obstétrica gerou. Então, se a violência obstétrica gerou uma lesão corporal leve, nós temos até 4 anos para denunciar o responsável por isso perante a justiça penal. Se gerou uma lesão corporal grave, gravíssima, os prazos são estendidos. Se é uma violência obstétrica que caracterizou uma injúria, ofensas, humilhações, o prazo é de 3 anos para a prescrição, mas ainda é uma ação penal que depende da pessoa que foi ofendida promover em apenas 6 meses após o fato. Era isso que eu ia perguntar, depende da representação da vítima. No caso de injúria, sim. E lesão corporal leve também. Ainda assim, nós temos a responsabilização civil. Se a pessoa entender que quer mover uma ação civil de reparação de danos, nós temos um prazo, então, de 3 anos da legislação civil. Mas como tu consegue perceber, não é uma resposta tão objetiva. Ela é complexa. Ela é complexa e dificulta a compreensão do tema para a população em geral. Dificulta para as vítimas e para as pessoas que estão perto dela querendo auxiliá-la. A única questão que fica aqui é o seguinte: se tu se sentiu, né, dentro dessa violência, procure as autoridades, procure o Ministério Público. Quais seriam os meios para se denunciar? Com certeza. O primeiro passo é reconhecer que se passou por algum desconforto, se algo parece que não foi muito correto, ainda que o desfecho não tenha sido extremo, como alguns casos que nós vamos ver, ainda assim, valorize essa sua percepção, valorize a sua intuição, né? E procure alguém para conversar sobre o que aconteceu, né? As autoridades de segurança pública podem ser procuradas, especialmente quando estiver evidente que houve um crime, né? O Ministério Público também. É possível também procurar conselhos, os conselhos regionais das profissões, fazer denúncias. Os conselhos de saúde dos municípios também são instituições que podem receber denúncias sobre o tema. E, em alguns casos, pode ser também que a mulher se sinta mais à vontade para procurar organizações que representam os usuários do sistema de saúde, né? Nós temos um inquérito civil bastante grande que foi conduzido na região norte do país, e a maioria das reclamações que chegaram para o Ministério Público Federal naquele estado vieram de mulheres acompanhadas de uma organização que apoiava, né, gestantes, apoiava usuárias do sistema público de saúde. Então, buscar ajuda, seja pelo canal que for, é o primeiro passo a ser dado. Portas nós temos, né, doutora? Com certeza. E agora, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa
atuação, né? Porque a gente tem uma atuação forte nas promotorias de justiça e para a gente saber um pouco mais sobre isso, nós vamos chamar aqui a nossa gerente de jornalismo, a Luciane do Vale, que está aqui na comunicação do Ministério Público, que vai dar um panorama da atuação de algumas dessas promotorias de justiça. Luciane, é contigo. Olá, Silvia, e a todos que nos assistem e nos ouvem. A atuação do Ministério Público de Santa Catarina nesse tema não é de hoje, viu? Por todo o estado, os nossos promotores e promotoras de justiça atuam no combate à violência obstétrica. Um pouco dessa atuação está aqui no nosso portal. Em 2017, nós noticiamos um hospital de Timbó que atendeu a uma recomendação feita pelo promotor de justiça Éder Cristiano Viana e, desde então, permite o acompanhamento de doulas em todos os partos. Em janeiro do ano passado, lá em Caçador, no Meio Oeste, a promotora de justiça Silvana do Prado Brauers ingressou com uma ação civil e, por meio de uma liminar, o hospital do município afastou um médico acusado de praticar violência obstétrica e ginecológica contra pacientes do SUS. Já lá no extremo oeste, nós também tivemos uma notícia sobre um médico que foi condenado por violência obstétrica no ano passado. Em São Lourenço do Oeste, o médico foi denunciado pelo MPSC e condenado pela Justiça pelos crimes de lesão corporal culposa, homicídio culposo e falsidade ideológica. Além desses casos recentes, Silvia, a gente também deve lembrar que aqui na capital, em 2014, uma denúncia de uma organização não governamental relatava de que ocorriam nos hospitais do estado casos que consideravam violência obstétrica. A promotora de justiça, Sônia Piardi, que hoje atua como procuradora de justiça, instaurou um inquérito para apurar as situações que foram trazidas pela ONG, né? E ela percebeu que parte das ocorrências já estavam sendo apuradas por outras promotorias e que outra parte, a atribuição para averiguar as violências alegadas, não eram da sua alçada. Ela percebeu que faltava muita informação sobre o assunto e resolveu reunir representantes de diversas instituições para discutir essa pauta. Foi então que surgiu a proposta de uma campanha de conscientização. Nesse período de elaboração do material da proposta dessa campanha, a Assembleia Legislativa também abraçou a causa e, incentivada pelo Ministério Público, aprovou a Lei Estadual 17.097/2017, que fala sobre a implantação de medidas de informação e proteção a gestantes e parturiente contra a violência obstétrica no estado de Santa Catarina. Silvia, essa norma sancionada descreve as condutas que são consideradas violência obstétrica. A lei obriga o Estado a propiciar a todas as mulheres informações e esclarecimentos necessários para um atendimento hospitalar digno e humanizado a fim de acabar com a violência obstétrica. Todas essas informações estão aqui no nosso site mpsc.mp.br. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luciane. Doutora, mostra que a gente tem uma atuação muito forte nas promotorias de justiça e também na indução de políticas públicas. A gente tem um centro de apoio, o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. Nessa época, lá em 2014, eu acho que era coordenado pela doutora Caroline Zonta, a doutora Ariadne. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância do papel do Centro de Apoio nessa indução de política pública e até no auxílio das promotorias de justiça. Silvia, a gente percebe que a atuação do Ministério Público não se restringiu, né, nas matérias trazidas pela Luciane, não se restringiu à repressão da violência obstétrica. Claro, é muito importante nós termos uma resposta efetiva da justiça, nós levarmos a julgamento os casos de violência obstétrica, mas igualmente importante a atuação, por exemplo, do promotor Éder, que fez uma recomendação para que as doulas tivessem acesso assegurado quando fosse desejo da gestante. Igualmente relevante a atuação da doutora Silvana, quando promove o inquérito civil para afastar o profissional que está agindo de forma a violentar as mulheres, seja qual tenha sido o desfecho das condutas por ele praticada. O Centro de Apoio ele presta um auxílio muito importante às promotorias, porque consegue se especializar no assunto. Nós temos profissionais, além dos promotores que conduzem o Centro de Apoio, nós temos outros profissionais que fazem parte de uma equipe multidisciplinar do nosso Centro de Apoio de Direitos Humanos, que também nos auxiliam, inclusive, com amparo científico e técnico,
Porque algumas vezes a dificuldade do promotor de justiça pode estar em identificar, em compreender aspectos médicos, científicos, técnicos dos procedimentos. E nesse ponto, há uma especial relevância, né, do auxílio prestado pelo Centro de Apoio, que com essa equipe multidisciplinar consegue auxiliar na compreensão mais ampla do tema, que é um tema que exige essa visão multidisciplinar. Isso mostra que o Ministério Público está preparado para enfrentar esse assunto. E temos também, doutora, agora uma participação especial, tá, da promotora de justiça Louise Schneider, que atuou num júri super emblemático que aconteceu em Indaial. Ela e o promotor de justiça, Tiago Ferla, conseguiram a condenação de um médico por homicídio de um feto por omissão e falsidade ideológica durante um tribunal do júri. Vamos ouvi-la? Oi, Silvia. Na comarca de Indaial, eu e o Dr. Tiago Ferla atuamos em um caso do Tribunal do Júri que está muito relacionado com a violência obstétrica. A vítima deste caso era um feto que morreu dentro do útero da mãe. Conforme o apurado, essa gestante fazia o pré-natal com o acusado e ela, quando estava ali com 35 semanas, começou a ficar com muita dor. Ela foi para o hospital e verificaram que ela já estava entrando em trabalho de parto e passaram então o atendimento dela aos cuidados do acusado, já que ele era o médico dela. Ele fez ali algumas avaliações iniciais, até porque se tratava de um feto prematuro. Contudo, mesmo depois de que conseguiram controlar ali o trabalho de parto com os medicamentos, ela não parou de ter dor. A dor era constante, ela não parava, ela reclamava constantemente dessa dor. E ela começou a apresentar sangramento. A equipe do hospital começou a entrar em contato com ele, começou a falar, ela está apresentando sangramento, ela está falando que a dor não passa, não para, não é uma dor de contração, né, que vai e vem, é uma dor constante. Porém, é visível que o acusado ele não dava crédito para as palavras dessa gestante. Ele acreditava provavelmente que ela estava exagerando. Ele, inclusive, durante a madrugada, quando ela começou a pedir socorro, tem enfermeiras que dizem que ela gritava de dor e os pacientes que estavam ali, alguns pacientes ali do hospital não conseguiam nem dormir em razão desse sofrimento dela. Mas o acusado falou para as enfermeiras que estão enchendo o saco e mandou darem para ela um calmante, em vez de se dirigir até o hospital e fazer a devida intervenção. Porque no caso, né, como ela estava com sangramento e com muita dor, era caso de intervenção. Mas ele se recusou e disse que só ia ir de manhã. A gestante pediu, então me transfere para outro médico, me transfere de hospital, mas ele recusou, né? Ele recusou essas queixas dessa gestante. E pela manhã, quando ele foi, já era tarde demais. O bebê acabou morrendo asfixiado ali dentro do útero, porque ela estava com descolamento de placenta. E nesse parto também se verificam ali outros indicativos de violência obstétrica, já que ela foi encaminhada para a sala de parto sem o acompanhante, né, sem o pai. Logo após o parto, ela foi sedada para evitar que ela ficasse nervosa ali com a notícia do bebê que já estava morto. Ela foi colocada numa sala isolada e o pai ficou sem notícias dela por um bom tempo após o término da cesárea. E então isso tudo a gente vê assim a falta de cuidado, a falta de atenção, a falta de ouvidos a essa mulher que estava ali dizendo que a dor dela era insuportável, né? Então é importante que as gestantes a gente ter essa conscientização, tanto das gestantes, de que elas têm que ser ouvidas, né? As suas queixas têm que ser ouvidas, elas precisam de atendimento, quanto da equipe do hospital, quanto dos médicos, a respeito de todos esses direitos que são garantidos às mulheres. E essas campanhas de violência obstétrica, elas são muito importantes para evitar casos como esse. A própria gestante, no final do júri, chegou pra gente e falou que muitas pessoas desencorajaram ela de denunciar esse caso,
que falaram para ela: é um médico, não vai acontecer nada, né? E ela disse, inclusive, que demorou um tempo para ela entender que o que ele fez foi errado. Demorou um tempo até ela ter a total consciência da quantidade de erros que foi cometida naquele dia. E ela buscava que isso não se repetisse. Ela buscava que o réu não fizesse isso de novo. Ela buscava que outras mulheres se encorajassem também a denunciar e não aceitar esse tipo de situação. Então, foi um resultado muito importante para a gente perceber a gravidade, né, da violência obstétrica, a gravidade das omissões que são praticadas muitas vezes no atendimento à mulher gestante e a importância de que a gente faça campanhas a esse respeito para que as mulheres tenham possibilidade de denunciar e enfrentar esse problema, bem como as equipes dos hospitais sejam treinadas para que isso não aconteça. Um grande abraço. Doutora Raquel, que relato impactante. Foi me dando sofrimento só de ouvir. E só para complementar um pouco a fala dela, essa denúncia, né, quem assinou e levou para o Tribunal do Júri foi o promotor de justiça Daniel Granzotto Nunes. Me diga uma coisa, doutora, não é natural, né? Normalmente a gente não vê um caso desse no Tribunal do Júri. Tu achas que esse caso é uma referência importante para Santa Catarina e para o país? Esse caso, Silvia, ele mostra, infelizmente, né? Ele mostra o extremo, a consequência mais extrema que nós podemos ter numa violência obstétrica. Porque essa mulher, ela não passou apenas por uma violência obstétrica, que foi o que levou à condenação desse réu. Essa mulher passou por inúmeras violências, né? Quanto a Luíse ia falando, eu tentava contabilizar o número de práticas equivocadas, o número de violências a que essa mulher foi submetida, né? E a gente se perde na conta. Então, é um caso muito importante por mostrar até onde pode chegar, até onde o que tudo isso pode levar, né? Mas mesmo que nós não tivéssemos tido esse desfecho tão trágico como nesse caso, ainda assim seria importante nós vermos as práticas que ali aconteceram, né? E fico imaginando que se aquela mulher teve tanta dificuldade para levar esse caso às autoridades, ela que teve o bebê vindo a óbito, se ela teve dificuldades, fico imaginando as outras mulheres, as mulheres que passam por algum tipo de violência e que no final conseguem ir para casa com seus filhos, que fica tudo bem de saúde, né? Ainda menos incentivo elas têm para trazerem. E então a violência vai se perpetuando, porque o que aconteceu num caso se repete no outro, até que a gente tenha um desfecho tão trágico como esse, né? Fiquei falando, de fato, a gente se perde, né, de quanta violência essa mulher sofreu, e eu fico pensando que se ela tivesse tido o bebê, talvez isso não chegasse a ser denunciado, porque tu tá tão fragilizada, já tá tão cansada, que chegar a denunciar, por isso que eu acho que é importante que a rede de apoio, que os parentes, né, que vivenciaram com essa mulher, que possam auxiliar também, até dizer para ela, leve sim as autoridades, vamos denunciar, porque casos assim, de fato, eles não podem ficar impunes, né, doutora? E quando a mulher, ela tá em trabalho de parto, ou mesmo na gestação, no pós-parto, ela tá num hospital, ela tá sob cuidados médicos, ela confia naquele profissional. Perfeito. Então, ela confia que ela está sendo cuidada. Não é ela que detém o conhecimento técnico, ela só tem como dizer o que ela sente. Ela sente dor, ela sente que tem algo de errado, mas ela não tem como dar explicações técnicas para o que está acontecendo. Ela confia que aqueles que estão cuidando dela vão fazer isso de uma forma eficaz. Então, se o desfecho acaba sendo positivo, ela automaticamente pensa que talvez ela estivesse errada. Talvez tivesse que passar por tudo aquilo. E muitas vezes não é esse o cenário ideal. Muitas vezes o sofrimento e determinadas experiências poderiam ter sido evitadas. A gente tem dificuldade de validar o que a gente sente ainda, né, doutora? E na violência obstétrica isso fica ainda mais... a gente percebe o quanto que isso é difícil para a gente levar isso adiante. E, doutora,
acho que para a gente aprofundar um pouquinho mais o assunto, a gente percebeu, né, nos relatos aqui, que a gente atua muito, principalmente, na esfera judicial. Significa que a gente atuou quando o caso já aconteceu. E nos teus estudos, eu acho que te aprofundou bastante na questão de uma atuação extrajudicial, que o extrajudicial ele é crucial para a gente combater com mais efetividade. Como é que podemos implementar de forma, então, mais eficaz essa atuação extrajudicial? Nós podemos iniciar, Silvia, percebendo que o CNMP, no ano passado, editou um manual para a promoção da saúde materna. Nesse manual, o Conselho Nacional do Ministério Público ele já sugere algumas formas de atuação e pode servir de apoio para os promotores na ponta. Além disso, nós temos os instrumentos extrajudiciais tradicionalmente usados no Ministério Público. Nós vamos ter o inquérito civil e o procedimento investigatório criminal quando nós tivermos uma denúncia de que está havendo violência obstétrica em determinada instituição ou determinado profissional praticou algum fato. Mas, mesmo sem nenhuma notícia, o promotor de justiça pode instaurar um procedimento administrativo para acompanhar as políticas públicas de prevenção à violência obstétrica. Porque, considerando que no nosso estado a violência obstétrica possui uma lei e nós temos previsão legal de medidas que têm que ser tomadas pelo poder público para combatê-la, o Ministério Público ele pode acompanhar o que está sendo feito para combater e evitar a violência obstétrica. Nesse procedimento administrativo, o promotor de justiça pode requisitar para os municípios ou para os hospitais informações sobre números de procedimentos que sejam realizados. Por exemplo, a cesariana, ela tem uma taxa recomendada pela Organização Mundial da Saúde de 15% dos partos. Então, percebendo que o número de cesarianas é maior que isso, o promotor de justiça pode acender uma luz amarela e verificar o que está acontecendo. Todas as mulheres que realizaram a cesariana, elas firmaram um termo sabendo dos riscos desse procedimento? Todas as mulheres que fizeram cesariana escolheram efetivamente esse meio de parto, tendo informações corretas e fidedignas dos riscos e benefícios desse procedimento? O Ministério Público pode requisitar informações de números de outros procedimentos, como procedimentos de episiotomia, quantos procedimentos desses são realizados durante os partos. Além disso, nós podemos aplicar questionários com profissionais da saúde do nosso município ou de determinado hospital, questionários com mulheres que tenham tido filhos em certa localidade, perguntando a elas sobre as experiências que viveram, sobre como foram os procedimentos pelos quais elas foram submetidas. Nós também podemos solicitar, requisitar informações para os conselhos de saúde, que são órgãos deliberativos com uma importante atuação nos municípios. Podemos também estabelecer uma interlocução com organizações de profissionais da saúde, organizações de doulas, muitas vezes podem ser grandes parceiras, organizações de usuários de saúde, que eu mencionei inicialmente, que muitas vezes amparam os usuários do sistema, para que saibam seus direitos e procurem denunciar quando houver alguma ilegalidade. Essa atuação, então, ativa do promotor de justiça, buscando verificar o que está sendo feito, qual é o cenário na minha comarca, qual é o cenário em certa localidade. Também é importante investigar se são feitas capacitações periódicas para os profissionais da saúde. Como nós temos, no contexto da violência obstétrica, uma relação muito próxima com estudos científicos, com evidências científicas a respeito de certos procedimentos, é essencial que os profissionais sejam sempre capacitados. Se novos estudos mostram que um determinado procedimento não é mais indicado, é preciso que os profissionais que estão na ponta, atendendo as gestantes, tenham esse conhecimento e possam aplicá-lo na prática. Doutora, nós estamos chegando ao fim dessa nossa conversa, mas antes eu queria te ouvir um pouco sobre, então, diante, né, dessa complexidade, quais seriam os principais passos, né, que poderíamos dar para garantir atendimento verdadeiramente humanizado, né, no sentido de políticas públicas efetivas? Acho que inicialmente é preciso reconhecer o protagonismo da mulher no seu processo de gestação e de parto.
né? Compreender que ainda que sejam necessárias intervenções médicas em muitos casos, procedimentos médicos, a mulher ela é a protagonista e ela deve receber informações corretas, ela deve receber informações suficientes para tomar as suas decisões durante esse processo. Além disso, acho que a palavra respeito, ela sumariza muito do que nós estamos conversando aqui. Né? Então, respeitar a vontade da mulher, respeitar a fala da mulher a respeito do que ela está sentindo, né? Valorizar a percepção daquela mulher. Então, muitas vezes, o profissional de saúde ele pode entender que ele já viu muitos casos parecidos com aquele, que o desfecho não foi negativo e não valorizar aquilo que a mulher está vivenciando. Mas para aquela mulher, talvez aquela seja a primeira gestação. Talvez seja a segunda, a terceira, mas talvez aquele seja o primeiro momento que ela está vivenciando aquilo. Então, ela deve sim ser respeitada, ouvida, né, para que possa se manifestar e que possa ter a sua dignidade assegurada. E isso vale não apenas para os profissionais da saúde, mas para todos nós que em algum momento tivemos contato com alguma vítima de violência obstétrica ou com alguma gestante, alguma puérpera que venha buscar atendimento até mesmo no Ministério Público. Né? Talvez a gente ouça essa mulher e perceba desde logo que não foi um caso de violência obstétrica. Né? Talvez não tenha havido, mas valorizar a experiência dessa mulher, respeitar o que ela está nos dizendo, mesmo que vejamos que naquele caso não era, ou se logo percebemos que era uma violência obstétrica, com mais razão ainda, ouvi-la, registrar, ampará-la nesse momento tão delicado e sensível do ciclo de vida que ela está vivenciando. Na verdade, doutora, me ocorreu agora, violência obstétrica é mais uma forma de violência de gênero. Sem dúvida. Correto. É uma forma de violência de gênero que tem raízes na desigualdade de gênero, nos estereótipos, na visão social sobre o papel da mulher, né? E que vem sendo constantemente combatida, desconstruída, né? Sofrendo uma releitura, né? E certamente através de momentos como esse que a gente está tendo hoje, de poder falar sobre esses assuntos, dar visibilidade para esses assuntos, torna esse processo gradativamente vai podendo ser modificado. Doutora, muito obrigada mesmo. Acho que a gente poderia até falar mais sobre o assunto, mas eu penso que acho que deu um passo muito importante na reflexão. Tu quer fazer alguma consideração final? Acho que tratamos de uma variedade de assuntos, né, Silvia? Vários tópicos talvez merecessem um aprofundamento e mais horas de conversa, mas foi realmente muito gratificante ver um tema tão importante e sensível ganhar as páginas do Ministério Público. Esse tema já tem, o Ministério Público já tem se debruçado sobre ele há algum tempo, mas ver ele aqui no Momento MP certamente traz ainda mais visibilidade. Doutora, muito obrigada então, vamos chegar ao fim. Eu sei que dá para perceber, então, que nós temos muito a avançar nesse assunto. Mas, gente, chegamos ao fim de mais um Momento MP. Você pode nos acompanhar lá no YouTube, nas plataformas de áudio e também nas nossas redes sociais. E se vocês quiserem saber mais sobre a nossa atuação, vá lá no nosso portal mpsc.mp.br e até a próxima.